Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo. Eu sou André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Bem, essa semana, amanhã, Jorge e eu estaremos em Curitiba, no 23º Diálogo Universo, onde o Jorge vai dar uma palestra no período da tarde, 3h20, ali no Hotel Lison, bem no centro da cidade, em frente à rodoviária. Então amanhã, 15 de novembro, feriado nacional, estaremos em Curitiba. Quem estiver na região, prestigie o evento do Rafael Cury. Tá? E o evento vai até domingo, está aí na sua tela, está lá a fotografia do meu irmão Jorge, mais outros palestrantes renomados, Wagner Borges, Salvatore de Salvo, Petit, e agora não consigo ver todo mundo, a Clóris, tem gente boa, Bessie, e gente que também não está na foto aí. Então amanhã, de 15 a 17 de novembro, a abertura é às 13 horas, e está aí em Curitiba, Paraná. Esse preço que vocês estão vendo é para os 3 dias, ok? Aproveitando também, desde já, que já está decidido, e com ou sem gente, eu estou indo passar o meu aniversário, os meus 63 aninhos, na Grécia, 7 × 9, 63, já falei com o Jorge no programa anterior, vamos fazer um ciclo lá na Grécia. Ele fala, mas eu não lembro, como é que é o segundo, qual é o segundo aí dos 7 × 7, 49, e os outros dois ali, o que são? Você recomeça. Recomeça. Então vamos lá para o recomeço. Aí dos 63 você terminou do ciclo de 14, depois de 49, entra no terceiro ciclo, que é a formação do corpo pela segunda vez. Formação do corpo pela segunda vez. Vocês imaginem eu então com um corpinho de 20 anos. Não, mas é que tem um aspecto muito sério, que é assim, que você volta no período de formação do corpo na segunda etapa para o local que te deu o corpo físico, porque o corpo físico quem te dá é o local que você escolhe para nascer fisicamente, a cidade onde você nasce. Por isso esse negócio de querer... Não, voltar no país, né? No país. A região onde você nasce, porque esse negócio de ser enterrado na tua cidade de origem, voltar para a nação, as coisas assim, por conta disso você devolve, e aí é bom que você se aposta da matéria do local para te formar, né? Aí você sai transformando atomicamente o que te forma, ciclo, aí tem consciência sim, volta, fica um tempo lá, devolve a consciência para o local, vem de novo. Aí quando você tiver 98, até... Aí eu volto para lá com os até 98. 7 vezes 49, você volta todos os dias, depois você está liberado. Então isso aí, eu fiz convite para todo mundo, né? Então pelo programa que nós fizemos, você botou aí, Fernando, conseguiu capturar de casa aí? Tá aí, na tela? Tá, ele já colocou? Eu nem vi. Bom, então vai ser o período, eu fiz ali de 5 a 14, 5 a não sei quanto, 5 a 20, 5 a 19. Nós vamos estar na Grécia e o dia 11 de maio, que é o dia do meu aniversário, nós vamos estar chegando em Santorini. Então vamos chegar durante o dia, de navio lá, e à noite nós vamos quebrar prato, fazer festa, dançar, e eu vou transmitir tudo isso para o Brasil, está prometido. Vou levar câmera, eu vou levar notebook e vamos transmitir ao vivo, e as pessoas que estão indo com a gente vão estar lá festejando. Então é isso. Lembrei de mais alguma coisa? Esqueci nada. O meu assessor de assuntos, o Jorge. Sim, tem sim. Não, tem um monte de gente hoje aqui. Tá? Marcou o nome? Então nós temos o Eduardo de Porto Alegre, a Vanessa de Porto Alegre. Como é que é? Maria Salete. A Salete de Floripa, o Prestes de Floripa. Para a Leung, um beijão, né? Porque ela não pôde vir aqui, mas está nos assistindo. Está a Cláudia, né? Hoje, la professeure de français. Né? E a Eliana e o Renato, né? E aqui, eu sabia que estava esquecendo alguma coisa, trouxe uma colinha, não, porque... E eu? O Jorge, nosso convidado, mas eu não te apresentei ainda, pô. Eu só estou então tá aí. Olha, só para lembrança, o Francisco Carlos Coelho de São Paulo, ele me pede para anunciar aqui, porque a maioria das pessoas da SBE assistem o Vida Inteligente, né? E tem um projeto muito bonito que vai ser a realização de 2 encontros da SBE do departamento da Lacerda Franco em São Paulo. Vai ser no dia 23 de 11, a semana que vem, e 21 de 12, e vão ser das 10 às 16 esses 2 eventos. Esses eventos terão a presença do Newton Schutz, que eu vou estar com ele a semana que vem em Vinhedo, vou conhecê-lo, o irmão pessoalmente, e Roberval Iramar. Tem um link que depois vocês podem me pedir, e a receita, o preço é baratinho, acho que é R$40, uma coisa assim, para cada evento, 2 tem desconto, e essa bilheteria será totalmente revertida para a reforma do palco da sede de São Lourenço, em Minas Gerais. Ali da Vila Helena, onde geralmente se faz a convenção, né, os eventos de fevereiro da convenção da eubiose. E os 3 sabem pra caramba. O Newton, o Roberval e a Iramar. Exatamente. Então tá aí.
E aí vocês, por favor, prestigiem na Lacerda Franco, o departamento que Jorge e eu estivemos, né? O Jorge falando e eu assistindo, foi muito legal. E a egrégora é muito boa, o ambiente é agradabilíssimo e as pessoas aqui são feras, como disse o Jorge, né? Muito bem. Para aquelas pessoas que estão conosco todas as manhãs também no Vida Inteligente e Interativo, aquele meu fraterno abraço. Vocês são meus mestres e eu agradeço bastante porque o aprendizado é uma coisa fantástica. Está aqui, o Prestes está sempre conosco aqui e olha, ele é testemunha disso, o que a gente aprende lá, o que vem, porque como disse o Jorge, e eu não esqueço, né, tem algumas coisas que ele fala, eu gravo assim, né, marcam, e ele disse que quando você aborda um assunto, quando você fala de um assunto, você traz esse assunto para o presente. Então, aqueles temas que eu intuo, e eu chego, às vezes intuo em cima da hora, e aí eu fico com a segunda questão, e daí? Intuí o tema, e agora? O que eu vou falar sobre isso? Mas as coisas aparecem, e é interessantíssimo isso. E elas aparecem, elas vão se desenvolvendo, eu começo a falar coisas que eu não fazia nem ideia, não estou canalizando, não estou fazendo coisa nenhuma, não. Está aqui dentro e aparece, eu nem sabia que estava aqui dentro e sai. E aí contagia todo mundo e começa aquela coisa maravilhosa. Até porque aquilo se transforma em um assunto verbalizável, que você pensa que escolhe, porque daí ele já está pronto para ser falado, né? Então, há uma mas é incrível, está aqui o Prestes quer. Hoje qual foi o tema hoje? Como é que é? Podemos, não, é lícito impor a verdade, foi o tema de hoje, imagina só. Então, sabe, aparece e fala, caramba, eu tiro isso aqui agora para desenvolver. Então, isso é muito bacana e nós temos tido provas disso aqui que o Jorge falou, né? O assunto vem, ele aparece, apresenta e é trabalhado. É incrível aquela coisa, né? Então é muito bacana. Amanhã nós não temos, que nós vamos viajar, Jorge e eu, e na segunda-feira nós vamos estar lá. Bom, o tema que se apresentou, e não se apresentou por intuição dessa vez, mas foram pessoas que pediram. Tem muita gente que nos pede, e eu sempre com carinho coloco na pauta, assim, eu vou anotar, está dentro da pauta, mas nós precisaríamos nascer, renascer e chegar em 3014 pelos temas que as pessoas querem, sugerem para que a gente trate, né? Mas às vezes o tema acaba sendo apropriado para a gente debater. E foi assim que aconteceu. Nos pediram sobre geometria sagrada e o outro tema que também vai ser o próximo, já está avisado desde já, que acho que é a questão da solidão. Pô, joia. Entendeu? Então são temas que o nosso pessoal pediu, né? E eu falei, puxa vida, já disse isso no ar, né, Prestes? Até eu falei, ó, tá aqui, já está decidido os dois últimos. Então é isso aí. E é assim, qualquer um pode dar a sua opinião, pode dar a sua sugestão e assim que possível a gente faz, né? Então tá aí. E o tema que se apresentou hoje foi geometria sagrada. Muito se fala sobre geometria sagrada. As diversas linhas têm a sua explicação. Muita gente fala de geometria sagrada sem entender absolutamente nada do que está falando, sem saber o que está falando. E acredito eu, o Eustáquio André Patunas, acredita que tudo que a gente mexe sem conhecimento, a gente pode se dar bem, como a gente pode se dar muito mal. Então, o tema se apresentou, acho muito oportuno. Para mim vai ser muito bom também ouvir o que o Jorge tem a dizer, porque eu trabalho com a geometria sagrada. O trabalho que eu desenvolvi sobre fractais é baseado totalmente dentro daquela geometria, que eu não sei se é sagrado ou não, né? Mas geometria, sagrado leva para o religioso, né? A geometria da Terra, do universo, de tudo. Então, esse é um tema que nós vamos debater agora. Jorge, você está bom, Jorge? Bem-vindo. Estou joia, estou ótimo. Está joia? Está ótimo? Então, beleza. E você está bem? Eu estou maravilhosamente bem, sempre. Sempre, muito bem. Sempre. E tudo que eu falo, eu atraio, né? Então, a minha antena tem que estar bem sempre. É que o que é falado, que o que você pensa, ele fica em determinada altura, ele precisa ter densidade para acontecer. O que você sente, ele já está a média altura, precisa ser vivificado para acontecer. E o que você fala, ele está parido. E o que você fala, ele cria ambiência e eletricamente atrai o símile. E esse símile elétrico que é atraído pelo que você fala é o que você vai respirar. Falou veneno, respira veneno. Falou dor, respira dor. Sim. Então tá. Falou do bem, do bom e do belo. Respira isso. Onde está o seu dial, aí é que você está recebendo lá, onde você põe, na sua sintonia, né?
mais isso. Né? Mandar um abraço para alguém especial? Outro dia, ontem, eu encontrei ele perto da Americana, um senhor que daí ele mandou, disse que assiste Vida Inteligente o tempo inteiro e mandou um abraço para você. É Carlos o nome dele. Sim. A gente cruza bastante, eu te falei lá em Porto Seguro, né? Numa praia, sei lá onde é que era a praia lá. Ô, rapaz, eu sou de Brasília, eu assisto o teu programa. Falei, você tem certeza? É o Vida Inteligente, né? Em Porto Seguro, vê se pode. Então isso é bacana. Então tá aí, é gostoso as pessoas nos verem assim, é sinal que elas estão buscando o que a gente está buscando também. Né? Outro dia eu recebi um e-mail, só um pouquinho, né? Deixa lá. Da pessoa dizendo que daí quando ela ouve o Vida Inteligente, então aquilo provoca assim, uma emoção tão grande que ela chega a chorar quando ouve o que é falado. Nós estamos fazendo coisa errada, a mulher chorando? Não. A emoção, né? Reverbera. Sim, eu não a conheço, né? Mas eu agradeci primeiro por ela compartilhar uma coisa que é particular, né? E depois deixei muito claro, como eu sempre faço quando eu respondo e-mail, que se o que ela ouve faz sentido ou gera uma emoção superior a ponto de gerar lágrimas ou alegria ou o que seja, é porque tudo que a gente possa falar, né, já está na pessoa, porque o que é falado aqui é só o verbo, e o verbo só vai se transformar em emoção e conhecimento se ele tiver um reflexo em quem ouve, senão não significa nada. Então o mérito e o processo, essa coisa toda que acontece, é em quem ouve. Isso, né? Você sempre enalteceu, né? Você fala que se alguém viu alguma coisa, porque essa coisa já estava nele, porque senão ele não teria visto. Né? É como quando a gente fala assim, eu digo assim, é que você tenha muita saúde, que você tenha muita sabedoria. O que eu falo, eu sei o que eu estou falando, então eu engendrei um Deva, não é? E ele vai te acompanhar. Só que cada ser humano, ele é um complexo hermeticamente fechado. E aí o que está acompanhando, ele fica fora no entorno, né? E aí vai fazer vibrar o símile que haja dentro. Se você tem, então, um símile de saúde, felicidade, que tal, aí isso acorda. Então, isso é como funciona o Bijan, né? Essa que é o Spes Mestres Semi. Então, esse Bijan, essa semente que existe em você, acorda com aquilo que alguém te desejou e se exterioriza, e aí então você passa a ter a felicidade, a saúde, a consciência, não porque eu tenha te desejado, mas porque o meu desejo acordou em você o que você já tinha de direito. Sim, só recebeu água para florescer e fazer isso. Né? E a mesma coisa assim, você vai desejar o mal para alguém, né? Para as pessoas que você desejou o mal, nela não existe mal, aquele entorno fica no entorno realmente, sabe? Só que como não encontra reflexo, sim, e não tem como se ligar, porque assim, ele não vai conseguir olhar para o que esteja de cima naquela outra pessoa, porque ela não tem em si o mal, esse filho gerado, astral, no caso do mal, daí ele obrigatoriamente ele volta para a origem porque ele precisa se alimentar. Então esse ódio que foi enviado e não encontrou símile porque a pessoa não revidou, causa e efeito, ação e reação, ele volta para o pai, mãe dele, que é quem gerou o ódio, né? E aí volta esfomeado, então como revolta e angústia, e aí aquele ódio ele tende a crescer contra aquela pessoa, e como não encontra reciprocidade, ele passa a ser escondido, passa a ficar oculto, e se transforma no que se chama de mágoa, ressentimento, e ele começa a causar fissura no corpo, no áurico, no corpo astral da pessoa que o está alimentando, e essa fissura atrai o símile que está perdido no plano. Aí então a pessoa que vai desejar o mal, assim, por profissão, assim, para prejudicar alguém, ela passa a atrair os males perdidos no astral, e esses vêm se alimentar dela. Então o feitiço se virar contra o feiticeiro, assim, numa amplitude inimaginável. É bom, porque a gente faz isso aqui muitas vezes. Essa é a mecânica muitas vezes inconscientemente, né? Jorge, geometria e geometria sagrada. Por que as pessoas falam, por que dão o nome de geometria sagrada? Esse sagrado é alusivo a quê? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento, beleza. Sim, mas já vamos explicar. Então tem um termo assim, ó, Shabda Nishtan Jagat. Entendi tudo. Sim, Shabda Nishtan Jagat. Shabda
é som, né? Jagat é o universo. E o Nishtan é o primeiro, primordial. Que língua que é isso aí? Sânscrito. Sânscrito, tá. Sim. Aí então, isso significa o seguinte, o som é a origem do universo. Já vamos chegar na geometria, né? E aí esse som que é gerado, esse som primordial, que o mais difundido é o Om, né? Mas o Om é a exteriorização de uma outra palavra oculta, que a gente já falou aqui, que não é o Om, é o Aum, né? E o Aum, ele é formado por três palavras, três fórmulas mágicas, que é o Ar, Or, Ma. Tá? Aí esses três juntos formam o Aum, e aí esse Ar, Or, Ma, né, que é o Aum, é o nome mais elevado que tem o manifestado quando passa a existir. Então é o nome secreto do manifestado, né? Ar-Or-Ma. Por que estou falando do som? Quer ver? Você já viu... Bom, tem um livro que eu queria recomendar, quem tiver a possibilidade de ver, uma parte dele, é o Arqueômetro de Santives Dalved. Sim. É complicado, mas é muito interessante. Não é complicado. Lembra da questão do complexo, né? Complexo é só... É o tamanho... Até você entender. Exatamente. O complexo é só uma derivada do tamanho do teu abraço. Você vai abraçar uma pessoa, um conhecimento, é prazeroso, é tranquilo. Você quer abraçar o mundo, então é um amplexo muito grande e fica complexo. Você falou do arqueômetro, uma coisa que eu acho sensacional o livro, só que o arqueômetro em si ele é muito pequeno, a gente não consegue achar aquele negócio maior, pô? Tem o original colorido, mas o livro original ele não é assim, ele é assim. Sim, então, mas aí, quer dizer, tudo que você tem acesso, até na internet, vamos dizer que é uma... Você não chega no arqueômetro a verificar. Não, então, eu tenho o original. Você tem mesmo? Sim, tenho. Não pede, eu não vou nem pedir, precisa pedir para mim aqui. Não, tá fechado, tem uns 20 anos lá. Então tá. Você tem o grande, então? Eu tenho o original. Aí sim. Aí tem uma parte do arqueômetro, porque eu estou citando o arqueômetro, onde Santives ele mostra a influência das notas musicais em cima da matéria. Sensacional. E como isso aí, então dava as diretivas para a construção das naus das catedrais. Isso. Né? Então, para ver que daí o som ele tem impacto na matéria. E uma outra coisa também, tem muito na internet tem muito vídeo a respeito disso, é da influência do som na água, no líquido. Então você toca determinada harmonia, determinada nota e forma uma figura o japonês fractal. Que fez aí, Não, o japonês é quando você vai e fala, né? Sim. Então, dependendo do que você fala, aí aquilo que você falou, aquela emoção que você expressou, ela vai criar uma figura na água, ele fotografou a figura para mostrar. Mas é tudo vibracional, né? 100%. E o som também, você joga areia num lugar, faz diversos tipos de som, começa a formar diversos tipos de imagens geométricas. Então, no arqueômetro, quando você faz experiência com a água, então você vê que o som, ele molda uma determinada matéria. Então, você coloca ali uma limalha de ferro, uma matéria assim, ele vai vibrar e vai tomar uma forma de acordo com o som emitido. Então, o Ar-Ma, o Aum, o som primordial, né? o Shabda Nishtan Jagat, é uma coisa muito interessante do Jagat, que a hierarquia do futuro é o Pitris Jagat. Pitris é paz e Jagat é do universo, que é o Jiva. Então o Jiva passa a ser a maior hierarquia no final do ciclo agora. Joia, né? Legal. Então, esse som, o som cósmico, né? Ele vai se projetar e aí no se projetar ele vai ordenar a matéria física. No ordenar a matéria física, ele dá as formas, né, que a geometria se ocupa de analisar. E aí vai do fractal ao macro, do micro ao macro. Né? Então, uma coisa muito interessante que o Platão ele diz que o pentágono, o pentágono, foi um instrumento que... O pentagrama, você está falando? O pentágono, né? Aquela estrela de 5 pontos, né? Chama-se pentagrama. Pentagrama ou pentalfa, né? Pentalfa e pentagrama é quando a gente já tem uma série de símbolos mágicos, mas ele sozinho é só o pentágono, né? Que é o hexágono e o pentágono. Pentágono, sim, né? os 5 lados. Exato.
que tem o pentágono, porque daí é o pentágono você está cruzado. falando de pentágono. Eu estou vendo os dois triângulos unidos, não tem nada a ver. Não, aí seria o hexágono, né? É isso mesmo, tá. E o pentágono, quando ele é incorporado com vários símbolos dos elementos universais e mais uns outras palavras de determinado idioma, então ele se transforma numa fórmula mágica, mas não é nosso objeto agora, né? Então, Platão diz que o pentágono ele é um instrumento que a divindade usou para fazer o projeto do universo. O pentágono? O pentágono, E aí tem uma coisa, depois eu trouxe hoje umas imagens, porque é necessário, porque a gente vai tratar da questão de matemática. Se você quiser, você pede. Depois eu peço para o Fernando. Aí tem umas imagens para assimilar melhor, né? Essa questão da geometria. Bom, então aqui um ponto, paramos no pentágono. Com relação à questão do sagrado, né? Então, a gente conversou um dia, o caminho que se faz para adquirir a compreensão da coisa em si. Você falou agora há pouco, quando você adquire um conhecimento, você se altera, você muda de acordo com o conhecimento que você... Isso é um processo físico, é um processo geométrico, é um processo atômico, porque, lembra que a gente falou, tem aquela voz pramana, né? O pramana é aquilo que oscila para cima e para baixo na mesma altura do objeto que você está tendo como foco. Então, quando você está estudando sobre fractais, quando você está estudando sobre geometria, né, aí quando você consegue compreender, então a tua mente ela vibra na frequência do objeto em si. Por decorrência, ela em si está alterada e você passa a ser um reflexo daquela coisa. Sim. Por decorrência, você já não está mais aqui, você está onde a coisa está. E esse é o conceito de raça, de ciclo evolucional, que não tem nada a ver com o físico. Um dia a gente pode falar sobre raças, né? Raças? Para tirar essa questão da raça negra, branca, amarela, porque tem a ver com... Nós já falamos muito aí nesses 8 anos. Já, mas então pode ser específico, tudo bem. Não, então não vamos, já passou. O pramana faz com que você se desloque onde está o conhecimento, né? Então, o caminho que se faz para adquirir o conhecimento, então, de início você está na inércia, você está nulo evolucionalmente, aí você vai sentir curiosidade por alguma coisa, geometria sagrada, ou fractais, ou antropogênese, cosmogênese, qualquer coisa que você queira. Primeiro impulso para satisfazer a cosmogênese, satisfazer a curiosidade, é você ir atrás desse conhecimento e aí você começar a pegar assim, é como você ir com fome, né, no supermercado no final da tarde, você vai aceitar todas aquelas coisas que eles oferecem para comer nos cantinhos, né? Então você vai pegar e vai satisfazer a tua curiosidade. A curiosidade, na verdade, é uma fome não definida de conhecimento, isso que é a curiosidade. A maneira de daí atender a curiosidade é você buscar primeiro o conhecimento acadêmico, né? Passou a etapa de buscar conhecimento acadêmico, aí você vai buscar o conhecimento filosófico, que vai começar onde acaba o acadêmico, né? Que aí isso vai melhorar a tua compreensão. Passou a etapa de buscar o conhecimento filosófico acadêmico, aí você passa por um processo que é a iniciação com relação àquele objeto que você tem interesse, quer dizer, se você tem interesse é porque aquele objeto está em você ainda não respondido. Passou esse período da iniciação, e aí acontece ou se inicia um outro período, um outro processo, que é a contemplação dos mistérios. Então você vai da curiosidade a contemplar o mistério. Esse é o caminho do sagrado. Então a diferença entre o profano e o sagrado é só o quanto você sabe a respeito daquilo. E não tem nada de conotação religiosa? Não, até tem absoluta. uma frase ficava no templo de Delfos, como é que era? Era o Scatus Bebeloi, fora daqui os profanos. Isso. Né? E aí com relação ao assunto de hoje, assim. Scatus Bebeloi, fora daqui os profanos, né? E o profano é o profanum, é aquele que está fora do templo. E a diferença então entre o profano e o iniciado, ou o adepto, ou que seja, o estudante, o discípulo, é só o quanto que ele sabe daquilo. E para ele começar a saber daquilo, ele tinha que em si ter alguma coisa que o permitisse começar o caminho, que é o pós-curiosidade. Você falou, deixa eu dar um time aqui, Sim. Você falou agora há pouco
E eu percebi que todas as iniciações, pelo menos o que a gente lê, não participei de nenhuma, mas todas as iniciações daqueles sociedades, tudo, elas envolvem símbolos. Sim, geometria. Geometria, exatamente. Agora, você falou do som, né? O som, ele forma isso aí, qualquer pessoa pode fazer em casa. Pega o negócio lá, bota areia, bota uma música lá perto do alto-falante e você vai ver aquilo se transformar e formar figuras maravilhosas. Então isso é a base da ação. Você pode verificar. E você, é uma coisa, só me desculpa fazer um parênteses, uma coisa assim, muito sensacional, que você gera uma nota musical e ela gera determinada forma na areia ou na limalha de ferro. Isso. Agora você imagina então assim, a grandiosidade do que é o A1 a ponto de gerar todas essas formas que nós consideramos como mundo. Então, todo mundo que nós conhecemos é um arranjo geométrico de um som primordial que está sendo emitido permanentemente. Se esse som parasse, é quando você está gerando uma imagem na areia ou na limalha de ferro com uma caixa de som qualquer. Você desliga o som, aquilo tudo... Acabou. O universo é a mesma coisa. O dia que daí desligar o on... Acabou. Aí acabou, porque deixa a figura se passa desmancha. por uma noite de bramar. A figura se desmancha. Isso aqui que a gente está falando que você pode fazer. Bom, aí que eu quero, onde eu quero chegar? Então, por que esse símbolo nas iniciações? O que é para você, para o iniciado, primeiro ele tem que entender o que é aquele símbolo, né? Porque ele está cheio de paramento aqui. Cheio de paramento com estrela, com lua, com não sei o que, triângulo, losango. Se ele não souber o que está acontecendo isso que eu quero dizer. Não significa nada porque... E se ele souber, o que acontece? Ele entra em consonância, digamos assim. Isso também é uma coisa que não é real. As pessoas, e tem muito disso ainda, vão usar geometria sagrada porque tem esse símbolo aqui que é mágico e eu vou usar e só para olhar para aquele símbolo ele vai fazer com que eu faça isso, com que eu faça aquilo, me dê riqueza, produção. Não acontece nada porque o símbolo em si, qualquer que seja o yantra, né? Mantra é som, yantra é o símbolo, né? Então, qualquer que seja a simbologia, e tem os yantras de mão que se faz assim, né? Ou o expresso na matéria, ou escrito que seja, ele em si é uma força que, se ele é construído sem conhecimento, se ele é usado sem conhecimento e se ele é olhado sem conhecimento, ele é nada. Ele é uma vibração que você desconhece. O código de linguagem daquilo você não ouve. Por exemplo, sim, nos templos gregos, como por exemplo, sim, o Fídias, que foi quem construiu o Partenon, e de onde então se criou o número áureo, né, o número de ouro, que é o Φ, que é 1,618, que é a base de toda a geometria sagrada. Esses templos, eles tinham as chamadas medidas canônicas para colocar em atividade, né, veja só, o símbolo, né, ele é uma expressão do som, né, que ele é uma expressão da cor. Então, cor e símbolo, é tudo a mesma coisa. Mas o som é mutável, né? O som eu posso mudar. Tá. Mas o símbolo está feito. Então, aquele símbolo ele só está em consonância com determinado tipo de som. A percepção que você tem, que daí você não consegue mudar a matéria, mas você muda o som, é porque você está analisando de baixo para cima, porque de cima para baixo, ao mudar o som, muda a matéria. Assim, quando mudaria? Muda. Não, muda, é que você não percebe. Ele tem essa sim, mas por exemplo, assim, essa caneca tem essa água forma. Aqui, ela está com o histórico do caminho dela. Daí eu vou emitir um pensamento de fraternidade para essa água aqui, ou vou fazer com que ela ouça. Molecularmente ela está alterada. Atomicamente. Atomicamente. Molecularmente não, porque não vai mudar o gosto, né? Mas atomicamente sim, falei porque... errado. Não, mas altera. Não, nesse caso não é errado, é só uma verdade local no tempo que mudou atomicamente com o passar de mais algum tempo, uns minutos, o que seja. Daí, se você tiver sensibilidade suficiente, a água que ouviu um rock, né, ela é mais amarga do que a água que ouviu a nona sinfonia. Então, você veja que o som altera a matéria. O que muda é a minha capacidade de perceber ou não. Então, cada símbolo daquele, vamos dizer, cada símbolo que está pronto, ele pode ser alterado. Quer dizer, aparentemente, fisicamente, ele não alterou, porque ele está naquela forma. É como se fosse assim, quando você constrói uma estátua, né? E aí o autor da estátua vai e fala para ela, parla, fala. Né? Vai dar vida para a estátua. O símbolo é a mesma coisa. Então, você pega... um livro de símbolos
Não é o Fulcanelli. É o... Já sei o que você está falando. Paracelso. Paracelso, isso. Então, Paracelso ensinava a fazer símbolos com determinado metal, que aquilo era remédio puro, curava assim o que fosse. Só que sim, se você não souber como fazer o metal no dia, e você tem que incutir naquilo a sapiência do alquimista, porque você está ligado àquilo, você é aquilo, porque você manipulou, é qual a comida que você vai fazer. Quando você está fazendo uma comida com raiva, quem vai comer tua raiva. Vai comer raiva, sem dúvida. Né? Isso é um processo normal dentro até desse processo da geometria. Então, o símbolo, se você não sabe o que é aquilo, né, não tem sentido. Você vai ficar com uma sensação de estar sendo protegido, mas não existe. Da mesma forma que não pode fazer mal, então, também? Ou pode? Não. A única maneira se eu tenho um símbolo que vai me proteger contra meus inimigos e eu não sei o que é, não fabriquei, não entendo, não sei qual é o código de linguagem, não sei qual é que é a voz do símbolo, não entendo, não tenho conhecimento nenhum. A única maneira de fazer mal para o meu inimigo é se eu jogar o símbolo no inimigo. Quer dizer, não é? Aí o cara vai vir reagir, eu joguei o símbolo, ele vem, me mete a espada, acabou. Isso foi dito ainda hoje de manhã, exatamente sobre isso. A pessoa te fala isso aqui, pega esse patuá e você está tranquilo, você está com o corpo fechado e está no seu quê. Aí o cara sai que nem louco ali, achando que ele está mesmo. Na primeira esquina, como eu te dou um rádio para você passar o dia feliz, você não sabe ligar, e quando você liga, você não sabe sintonizar, e se você ligar e souber sintonizar, está sem pilha. De que serve o rádio? É a mesma coisa, vai jogar o rádio em alguém que ficou aborrecido. Essa é a questão do símbolo, tá? Então, aí, essa questão então, dos templos gregos, né? Então, eles eram construídos canonicamente, quer dizer, dentro das medidas áureas. E havia uma preocupação, inclusive, sabe de quê? De fazer com que o que houvesse dentro do templo tivesse também medida canônica. Então, se você pega um templo tradicional fractal, grego... fractal, tudo fractos, pedaços. Exatamente. É daí que vem o termo fractal, que é um pedaço todo, que na verdade é questão holográfica, é como você tem dentro do oceano de prana, o universo, é a imagem do todo. Então, o que você falou agora, o que você pensou agora, obrigatoriamente ele se reflete no plano como um todo. Então, atomicamente, a mudança ela é irreversível uma vez parida através do verbo. Né? Então, até os vasos que eram construídos nos templos, eles tinham uma forma harmônica para que o vaso, em conjunto com o templo, canonicamente, refletisse o quê? A cor, o verbo, né? O som, o pensamento de quem estivesse lá dentro, a emoção de quem estivesse lá dentro. Para quê? Porque ele se está transformando. Isso que é o templo. Então, você pega um templo lá de Eubiose, lá em São Lourenço, construído canonicamente, harmonicamente. O número de ouro, o 1.618, né, ele é o número que expressa a harmonia universal. E essa medida que, e é uma coisa muito interessante, a gente vai conversar, essa medida que a gente pensa que iniciou na Grécia, com os Pitagóricos, com Euclides, o que seja, mas não, isso é bem depois, bem antes, né? Então, você pega um templo, o templo é construído harmonicamente, canonicamente, medidas apropriadas para quê? Para que ali o som original ele se propague sem interferência. Por que isso? Essa turma do passado, eles tinham o quê? Como é que eles captavam essa questão? Não é esse o conhecimento? Esse conhecimento. Não, já vamos conversar, não é de captar, não. É a transmissão de conhecimento. Eles tinham muito mais facilidade do que nós temos hoje? Não, ao contrário, porque lá você tinha uma meia dúzia de iniciado. Hoje a gente está aqui compartilhando com mas hoje você encontra objetos, você encontra nas arqueologia coisas que não são reproduzíveis hoje, com toda a nossa tecnologia. Mas é que não são... É isso que eu quero dizer. Não, mas é que a gente está pensando... Eles tecnologia... Eles tinham acesso... É que tecnologia é uma coisa, conhecimento é outra. Então, conhecimento. Então, eu errei. Conhecimento deles era maior que o nosso. Não é que era maior, é que por conta do perpassar do itinerário de Ió, então, algum conhecimento ele teve que passar a escala de mistério, de segredo, para depois ser desenvolvido aos poucos. Por assim, no Egito, eu tenho 3 tipos de idioma. A gente pensa que é só o hieroglifo, né? O egípcio, mas tem o hieroglífico, o hierático e o demótico. O hieroglífico é o secreto. O hierático é o sacerdotal e o demótico é para o povo. Sempre assim. E o segredo, então existe aquele segredo que já foi da humanidade e foi
retirado? Eu vou guardar até que você cresça, né? Tem aquele segredo que é um pseudo-segredo, que seria uma linha externa de mistério, que não significa nada, né? É Maia. E tem aquele segredo que é o que é dado por primeira vez à humanidade, então revelado pelo mestre, ele traz o novo, isso que é o novo não é o antigo travestido, o novo é o novo, né? E tem aquele segredo que ainda não é tempo de ser dado, esse fica latente, né? E esse é o vir a ser, tá? Ok. Então, com relação ao que você falou dos símbolos, dos rituais, dos templos, a ideia é essa, é fazer com que a coisa em si seja transformada. Então, quem vai transformar a energia cósmica ali dentro? O ser humano que ali esteja em consonância, quer dizer, vibrando. Com conhecimento do que está fazendo. Por isso que se fala assim, vamos, tudo bem? As pessoas falam muito assim, sem entender o que é vibrar positivamente. Vibrar positivamente é você praticar a geometria consciente, mudando o plano visível e invisível do ambiente que você está. Se está no ambiente templário, aí funciona como se fosse uma concha acústica, né, cósmica. Então, o que você produz ali naquele momento, né, ele te transforma e transforma o meio. Aquilo ele sai assim, sabe, como se fosse raios em formas circulares, transformando o todo. Essa que é a função. Agora, se você está usando alguma coisa, ou praticando, ou seguindo lá a tua linha de conhecimento, qualquer que seja, você vai no final de semana no teu lugar para mostrar a tua roupa nova, ou preparar que roupa que outro cara está. O cara que está na frente falando não entende nada daquilo. A tônica que está ali não é a fraternidade, é o dinheiro. Né? Essas coisas assim, daí isso é a razão da humanidade estar um pouco confusa hoje, que se perdeu esse conhecimento, agora esse conhecimento ele está ao alcance de quem esteja com vontade, assim, você tem que estar com fome de conhecimento para ir atrás. Você vai atrás, vai procurar o caminho. Qual é o caminho? A mesma coisa que eu falei de início. Aquilo que foi para você vai vibrar, o que em você já esteja. Então, eu estou num caminho errado. Se eu estou no caminho errado, é porque aquele caminho estava me atraindo, significa o quê? Que em mim existe aquele erro. Eu vou lá, vejo que é o caminho errado, saio e vou para o caminho certo. Entrei no caminho certo, bom, esse é o caminho para casa, daí eu estou com a lei. Tá? O vitriol seria... Visita inferior à terra, ficando em bem a omnia lapidem. Seria um entendimento, vamos dizer, dessa geometria? Não tem nada a ver? Vitriol era uma palavra de passe que daí começou, pensa-se, com a maçonaria na europeia, né, de 1720 e pouco para frente, né? A maçonaria francesa, depois o rito escocês e tal, mas isso é uma coisa que vem lá da maçonaria agartina, de Amenófis IV com Naton, e que era masculino e feminino, ele dali deu origem. Mas o vitriol não tem nada a ver com a geometria sagrada? Não? Tá. Não tem. Bom, vamos em frente. Então você vai mais 20 minutos ainda, né? Tem. Então dá tempo tranquilo. Esquece o Cronos, o deus grego. Não dá tempo tranquilo. Então, se diz que essa... Agora eu queria passar... Temos vídeos, né? Isso. Então, Fernando. Tem um vídeo agora desses expressa muita opção. Eu peguei da internet, está à disposição de qualquer pessoa, e eu tinha guardado no computador, mas não é por conta do conhecimento que tem ali, mas é por conta da arte, como esse conhecimento está sendo passado. Sim. São 3 minutos e tem que prestar muita atenção, porque ele está toda a forma de ver como se constrói um retângulo de ouro, né? O triângulo de ouro, depois o pentagrama. Tem depois... a sequência Fibonacci também ou não? Não sei se tem, mas a gente vai conversar. Né? Tá, porque o Fibonacci, o nome dele era Leonardo, né? E Leonardo é de Pisa. E é porque ele era filho de Bonatti, então Leonardo Filos de Bonatti, aí ficou Fibonacci, mas não assim, é o sobrenome dele. E é muito engraçado. Desculpa. Não, pode falar. Não, só queria lembrar que quem quiser ter conhecimento disso aqui que o Jorge vai mostrar e mais, e sobre a caixa, sobre fractais, tem um filme que está à disposição no YouTube para quem quiser assistir e é imperdível, acho que todo mundo tem que assistir, chama-se Mundos Internos, Mundos Externos. Sensacional. Bom. Seríssimo, um filme que vale a pena vocês baixarem e assistir. E ele te satisfaz essa necessidade assim, do conhecimento acadêmico. Agora, o que vem depois, aí é que é surpreendente. Exato. Então, o Leonardo, o filho do Bonatti, né? Então, se fala que ele descobriu a sequência Fibonacci porque foi dado para ele. E o pai dele era comerciante, né, no mercado de pizza, né? Aí foi dado para ele
resolveu uma questão lá de quantos coelhos iam se produzir se pegasse um casal e mantivesse preso durante um ano e tal. Então se diz que ele criou a sequência Fibonacci baseada nessa questão de quantos coelhos, né? E que isso é o que a ciência divulga, né? Mas na verdade não. O Fibonacci, então, ele foi responsável por introduzir na Europa o número, o algoritmo que a gente... Não, o algoritmo que a gente usa hoje, 1, 2, assim, que não o romano. Sim, tá, que aí foi. E ele se instruiu entre os árabes, ele teve um tempo com iniciados árabes, né, que foi o conhecimento que chegou para a Europa, veio atrás dos árabes, né. Então ele se instruiu, passou por iniciado, não sei o que e tal, adquiriu um vasto conhecimento, né, e aí então ele veio e aí mudou radicalmente a forma como toda a questão matemática era vista na Europa. Era vista, impressionante. Tá, vamos lá então? São 3 minutos e algum pouquinho. Nós vamos olhar aqui no estúdio, aqui que tem um monitor para nós aqui. Então, como vocês viram, isso aí é fabuloso, realmente. Isso aqui eu mostro no workshop dos fractais. E que é uma coisa muito interessante, porque ele mostra, assim, até a maneira de você chegar até o triângulo de ouro, né? Você chegar no Φ, que daí é o que vai determinar o número de ouro, até a forma como
isso evolui e passa a fazer parte do reino mineral, do vegetal, do animal. Tudo, você vê essas formas. E é uma coisa muito interessante, sim, porque tem essa questão da geometria e essa diferença que a gente falou entre o que é o profundo e o que é o sagrado, é só quanto você vai compreender, mas é legal que dá uma visão assim, o som que mantém o fractal ordenado, né? O som que mantém a folha do girassol ordenada, Sim. que é o som primordial, é o som que mantém o ser humano ordenado, porque essa mesma sequência elíptica ali é o que vai valer para a orelha, é o que vai valer para a face, é o que vai valer para o tamanho dos dedos, é o que vai valer para a disposição dos órgãos. Tanto é que essas músicas clássicas que todo mundo fala, tem cada uma... Não, serve para... E não é só na música, os próprios instrumentos, né? Eles Sim. também foram feitos de acordo com essa medida, o Euclides chamava de média e extrema razão. E aí tem o Pacelli, o Leonardo da Vinci, que tomaram essa questão do 1.618 como uma medida básica para criar a obra. Então você pega quadros do Da Vinci, você pega assim todas as igrejas que depois foram feitas tudo pelos foi monges feito em cima construtores. disso. Notre Dame é uma coisa você assim pode fazer a medida incrível. Lá que Stradivarius, fabricante de violinos, do violino. O violino é fabricado. Você pega Mozart, Beethoven, as sinfonias é feito em cima dessa medida. Haydn também, as músicas feitas em cima dessa medida. Hoje você pega assim, um exemplo do que é um instrumento que se usa baseado nesse número áureo, né? Essa medida que é o Φ. É o cartão de crédito. Então, você pega um cartão de crédito ou um cartão de visita, né? Aquela medida ali, a proporção entre... Você pega um quadrado, divide ele no meio, aí você traça, né, uma reta e faz um círculo até na linha de baixo do quadrado. Aí você estende isso daqui, aí você tem um retângulo, né, numa proporção que é a proporção da harmonia universal, porque você pega a parte maior, né, do retângulo e divide pela menor, vai ter 1,618. Esse é o número da ordenação da harmonia do universo. E aí se aplica tudo, só que daí hoje, ele é como tudo, né, nesse ciclo que a gente está, ele é usado para distorcer algumas coisas, né? Ô Fernando, então tem então, sabe, tem um programa Photoshop, né? Sim. Então, tem um plugin, tem um módulo no Photoshop que ele já vem pronto para pegar o rosto das pessoas e o corpo e adaptar ao número Φ, né? A interface Φ, para deixar numa proporção que a gente enxerga a beleza. Então, você pega uma revista, você pega um filme, que seja, a pessoa parece perfeita e acabada, assim, e transforma aquilo no ideal vendável, né, de sabia beleza. Desse detalhe do Photoshop, não, que trabalhava com FI. Tem uma máscara, tem um médico que chama Marquardt, esses que fazem cirurgia estética, como é que chama? Plástico. Cirurgião plástico, Então ele criou um padrão, a máscara Marquardt, que é aplicada para pegar e deixar as pessoas dentro daquilo que a gente considera como belo. Mas daí, o que é o belo? O belo é uma questão conceitual, mas harmonicamente, quanto mais a forma se aproximar, né, das medidas do número Φ, né, mais se enquadra na harmonia. Então pega as pessoas e deixam com as medidas que você olha e aquilo para os teus olhos atrai, que você olha a perfeição naquilo. Fernando, você trouxe mais alguma coisa? Sim, trouxe. Tem aí, Fernando, antes tem a imagem 2 não é 2 e 3, é que tem a máscara de Marquardt, tem duas máscaras, de frente e a de lado. Você mostra essas duas, por favor, e aí depois a gente passa o vídeo. Olha aí, ó. Então, essa máscara de Marquardt que ela é o desenho do rosto do ser humano baseado nas medidas áureas em cima de 2 pentagramas, que eu já vou mostrar como é que é feito, sabe? E aí, se você pega essa máscara e coloca em cima do rosto de um artista, de uma pessoa da mídia que está na revista, você vai ver que foi esticado, comprimido, puxado para deixar exatamente nesse padrão de beleza. Que em nada tem a ver com Eles usam isso, então? Sim. Mostra o outro, Fernando. Esse é a máscara vista de lado. E agora tem um vídeo de, acho que 40 e poucos segundos, que mostra como que
essa máscara foi construída baseada nas medidas do número φ, que é o número áureo. Inclusive nós não temos um lado não é igual ao outro. Não, né? claro que não. Lógico, nós somos dois seres. Olha lá, vamos lá, tá aí? Olha aí. Essa não tem som. Máscara de Marquardt, tá aí. Ó, como é feita, né? Então, é o pentágono dentro do hexágono, que é a roda da vida, já vou conversar. Ó, aí traça as linhas. É a máscara que é usada como padrão para todas as cirurgias plásticas e que engana as pessoas ao comprarem revista e verem todos perfeitos máscara acabados. Máscara de Marquardt, interessante. É feito via Photoshop, baseado Agora, no padrão, o que eu queria perguntar, que é o número φ. olha só, e bem em cima disso você colocou, encaixou a minha pergunta que apareceu faz tempo aqui, em cima disso. A tal das mandalas, Jorge, que muita gente trabalha em cima de mandala, e é mandala disso, é mandala daquilo. Ver? Então, eu trouxe uma imagem. Me lembrou isso aí. Então, Fernando, faz favor, você mostra aquela primeira vísica de Pisces. É uma imagem só, aí você deixa aberto, eu só queria comentar. Isso é uma imagem básica para formar tudo que você constituiu como geometria, o culto sagrado que seja de mandala, que são dois círculos que tem uma intersecção, e aquela parte redonda, esqueça do triângulo ali, tá? Aquela parte redonda no meio é a vísica de Pisces, né? Quer dizer, a vesícula de peixes. Sim. Aí o conjunto dessas daqui, 19 dessas rodas entrelaçadas, elas formam o que se chama de roda da vida, né? Ou círculo da vida, que... É roda de Sansara ou não? Não. Outra coisa. Que a partir dali que derivam todas as mandalas, assim, você pega assim, desenhos da época da Babilônia, do que não tem nada a ver com a civilização atual, todas elas usam essas tramas. Mostra outra imagem, Fernando, faz favor. Isso, nossa. São 19 círculos entrelaçados, e veja que a outra, Fernando. São 19 círculos entrelaçados, e aí a partir disso, então, que se desenha o que se conceitua como mandalas. Só que daí, sem você saber... Foi aqui, por isso que originou a pergunta. Então, você tem que saber o que você está fazendo. Porque não sabe... Porque existe programa de computador que você lança lá e ele vai construindo mandala. Não, vai fazendo mas não tem sentido. E aí... Né? Ou você pode estar fazendo um remédio que não é o que você precisa. Então aí você pode se prejudicar nesse aspecto. Esse aspecto sim, por isso que foi bom aparecer a questão das mandalas. Porque se você vê tem que saber aquilo, o que você está fazendo. Você acredita naquilo, né? E você passa a ter uma interação quase criando ali um penate, né? Que assim, que você cria um egrégor em função daquilo. E aquilo não está com o teu código de linguagem. E é uma coisa que é muito interessante, então, que daí Euclides chamava esse número, o número φ, isso que depois, que foi o Kepler que daí viu que essa sequência que o Fibonacci criou, né, ela, de um número para o outro, ela tem exatamente o número φ, o número dourado, né? Isso. Então, 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, né? 8 mais 5, 13, e vai. Só que daí você pegar a proporção entre esse número e o anterior, a razão disso é 1,618, que é a proporção de todas as construções. Aí fala assim, mas quem iniciou isso foram os gregos. Tá, tudo bem. Então, como que, se foram os gregos que iniciaram, se você pegar a pirâmide de Quéops, né, e você pegar a altura dela, né, na proporção de meia base, fantástico. Dá exatamente 1,618. E depois, como que, se você pegar a construção no Vale de Gizé, né, e vista de cima, ela é exatamente a espiral que a gente viu ali no desenho, que é aquela progressão do triângulo, do retângulo mágico, retângulo de ouro, retângulo mágico, que aí são vários retângulos menores, que é aplicada a frequência... Então, mas de onde que essa turma foi buscar isso, aí caramba? Aí é que aonde? tá. Essa que é a questão. Tá. Primeiro a gente tem que, esquecer de vez, se não vieram os extraterrestres e... Seria a primeira hipótese, né, que todo mundo fala que Não existe isso, os ET que vieram aqui construíram tudo, os ET. Não existe isso. É um conhecimento que foi trazido para a humanidade e foi desenvolvido ao longo de milhões de anos, da época da Atlântida, essa área, e foi passado até agora. Só que, como é um conhecimento que foi mal usado, mal utilizado, ele é restrito e é dado em escolas iniciáticas. Por assim, por que Platão e Pitágoras têm acesso a esse conhecimento? Por que o Tales de Mileto, né, conseguiu desenvolver uma forma para medir o volume das pirâmides e tal, e é considerado um dos grandes, dos 7 sábios da Grécia? De onde? Né? Então, está certo que na época da Grécia, então, foi um sistema geográfico e houve a chuva de estrelas, né? Então, havia consciências preparando o que viria a ser depois o advento do Joshua Ben Pandira para tentar fazer aí a sinarquia que acabou não dando certo. Só que daí,
os sábios gregos, os grandes filósofos gregos, eles foram beber do conhecimento do Egito. Com certeza. 100%. Né? O Tales era filho de pais fenícios. Você fala em fenícios, você fala em Atlante, né? Que é onde é o Líbano agora. Né? Você pega Pitágoras e Platão, a origem deles se mescla, né? Mas assim, era filho de um sacerdote daquele templo, com a sacerdotisa daquele outro, e não sei o que, iniciado aqui. Aí você pega o povo que depois veio, sim, os grandes iniciados que vieram depois, todos eles foram se instruir no mesmo local. Então, é um conhecimento que ele vem sendo passado, assim, de ordem para ordem. Então, aí, na escola de Pitágoras, daí estava escrito mais ou menos assim, né? Se não conheceres geometria, não entre. Mas daí não a geometria, né? A geometria, daí o sagrado se aproximando do conhecimento, porque sabia-se que eu tenho os sólidos platônicos, né? Se você estudar os sólidos platônicos, neles dá para compreender toda a gênese do universo. De onde Platão tirou isso? Ele era um iniciado, ele era uma criatura preparada para isso, um auto-iniciado, né? Assim como Pitágoras, vários deles, né? Apolonitiana, todo esse povo. Mas o conhecimento que ele trouxe, né? Ele não criou, ele trouxe o conhecimento que até então era guardado e dado para aquele que estava preparado para vir distribuir e mudar o rumo aí, de acordo com a necessidade, todos eles. Hoje esse conhecimento ele tem que continuar sendo velado, na minha opinião, porque com o poder, com o desejo de poder... Não, você veja assim... O cartão de crédito é o retângulo que tem medidas áureas, o talão de cheque tem medidas áureas, as construções têm medidas áureas, você pega a publicidade, né, ela tem medida áurea para que aquilo te pareça bem. O teu ramo, né, que é o da informática, é só medida áurea ali na informática? Não, o design que se usa, você pega assim a tela e o tamanho de um telefone que é muito conhecido, que é muito caro, uma marca muito... a marca da fruta mordida, né? Todo ele é construído em cima da medida áurea, porque aquilo é uma coisa assim que exerce um fascínio, e aquele fascínio ele é quase assim oculto em você, porque ali vibra a harmonia, claro. E você daí cria uma empatia com aquele negócio, você entender, só que você não sabe por quê, né? Aquela empatia, em vez de você pegar e admirar que aquela harmonia, né, aquela beleza vibra ali e também vibra em você, né? Isso é mal usado e faz com que aquela harmonia se transforme em você em um desejo de ter aquilo. Entende? Então aí está a questão do porquê o conhecimento ainda é oculto. Porque vai você pegar isso e transformar a humanidade num conglomerado de escravos desejando ter o bom e o belo, né? O bom, bem e o belo harmonicamente em forma tangível, né? E não é assim. Então, e quando é que nós vamos ter esse conhecimento? Quanto? Temos 1 minuto? Então tá 3 bom. minutos, Então eu vou perguntar, vou deixar você complementar. Assim, o caminho para se chegar ao conhecimento, ele está aberto. Nós estamos repartindo aqui, importante é que a gente não fique só naquela fase de satisfazer só a curiosidade, né? Aí você consegue ver então que o Pentágono construiu o universo, como é que é o nome dele, o camarada? O Pitágoras, ele dizia que a medida áurea, né, ela era a mãe do processo criador. Né? Então, para você ver assim, a importância de se conhecer, isso que hoje é relegado assim, ninguém liga a mínima para esse negócio. Né? E só que devia ligar porque é o que nos forma, é o que dá o arranjo dos órgãos, é o que dá a forma da orelha, dos olhos, dos dedos, dos dentes, tudo isso é baseado em um processo que é o mesmo que forma a libélula, que é o que forma o cristal, que é o que forma a água, que é o que forma o mineral, o vegetal, o que eu vejo, o que eu não vejo. Todo o universo ele obedece ao mesmo princípio, né? Que é o que? É o Ar-Or-Ma. Né, que é o A1, que é o som que faz com que a geometria seja a base para a existência desse momento que a gente considera como ciclo evolucional. Então nós deixamos 2 dicas hoje muito boas. O filme Mundos Internos, Mundos Externos, assistam, pode pegar na internet. E recomendação de leitura, o Arqueômetro de Saint-Yves d'Alveide.
vocês conseguem Três dicas. A terceira é o seguinte. Qual foi a terceira? Procurem uma escola de iniciação, vençam o ciclo da curiosidade, vençam o ciclo do conhecimento acadêmico e procurem contemplar-se enquanto obra do próprio som universal, né? E compreender que você consegue olhar assim e você vê essa questão da geometria, você vê essa questão do som agindo nas coisas. Você vê a forma do som, aí você vê o som do fractal, aí você vê a cor do... Você sabe por quê? Som, número, cor, é tudo uma coisa. E aí quando a geometria ela é transformada em número que são só símbolos, né? Aí então você consegue compreender o universo através da aritmética, mas daí também tem que saber que daí tem números masculinos, femininos, não sei o que, tem uma hierarquia espiritual, número de 1 a 10 representa o que tal, aí o quadrado é isso, o cubo é aquilo, divisão. Então, é toda essa mecânica que você compreende pela geometria, compreende pelo número, compreende pelo conhecimento acadêmico que você vai ter, pelo filosófico, pelo iniciático. Agora, a compreensão mesma, para que você seja a própria geometria, é só quando você contemplar o mistério. Isso só se contempla em si mesmo, baseado no conhecimento. Mas só, agora, só busca uma escola de iniciação quem quer realmente aprender, porque se você entra numa escola pensando que você vai descobrir tudo assim de mão beijada, fica sem entrar em escola nenhuma. Não vai. É isso vai que eu no queria tempo fazer certo, esse adendo só. Vai no tempo certo, porque então, não é... Caminhar é agradável, mas ainda assim demanda esforço. É isso aí, pessoal. Esperamos vocês então amanhã em Curitiba, tá? Para a gente confraternizar lá, quem estiver por lá. E eu, Jorge, obrigado por mais uma vez aqui. Obrigado a você. Fraterno abraço. Fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fique em paz até sempre e tenha uma boa vida. Rapaz, eu sou de Brasília, eu assisto o teu programa. Falei, você tem certeza? É o Vida Inteligente, né? Em Porto Seguro, vê se pode. Então isso é bacana. Então tá aí, é gostoso as pessoas nos verem assim, é sinal que elas estão buscando o que a gente está buscando também. Né? Outro dia eu recebi um e-mail, só um pouquinho, né? Deixa lá. Da pessoa dizendo que daí quando ela ouve o Vida Inteligente, então aquilo provoca assim, uma emoção tão grande que ela chega a chorar quando ouve o que é falado. Nós estamos fazendo coisa errada, a mulher chorando? Não. A emoção, né? Reverbera. Sim, eu não a conheço, né? Mas eu agradeci primeiro por ela compartilhar uma coisa que é particular, né? E depois deixei muito claro, como eu sempre faço quando eu respondo e-mail, que se o que ela ouve faz sentido ou gera uma emoção superior a ponto de gerar lágrimas ou alegria ou o que seja, é porque tudo que a gente possa falar, né, já está na pessoa, porque o que é falado aqui é só o verbo, e o verbo só vai se transformar em emoção e conhecimento se ele tiver um reflexo em quem ouve, senão não significa nada. Então o mérito e o processo, essa coisa toda que acontece, é em quem ouve. Isso, né? Você sempre enalteceu, né? Você fala que se alguém viu alguma coisa, nada... porque essa coisa já estava nele, porque senão ele não teria visto. Né? É como quando a gente fala assim, eu digo assim, é que você tenha muita saúde, que você tenha muita sabedoria. O que eu falo, eu sei o que eu estou falando, então eu engendrei um Deva, não é? E ele vai te acompanhar. Só que cada ser humano, ele é um complexo hermeticamente fechado. E aí o que está acompanhando, ele fica fora no entorno, né? E aí vai fazer vibrar o símile que haja dentro. Se você tem, então, um símile de saúde, felicidade, que já tal, vai ficar aí bem. isso acorda, então isso é como funciona o bijan, né? Essa que é o espécie mestre em sêmen. Então, esse bijan, essa semente que existe em você, acorda com aquilo que alguém te desejou e se exterioriza, e aí então você passa a ter a felicidade, a saúde, a consciência, não porque eu tenha te desejado, mas porque o meu desejo acordou em você o que você já tinha de direito. Sim, só recebeu água para florescer e fazer isso, né? E a mesma coisa assim,
você vai desejar o mal para alguém, né? Para as pessoas que você desejou o mal, nela não existe mal. Aquele entorno fica no entorno realmente, sabe? Só que como não encontra reflexo, sim, e não tem como se ligar, porque assim, ele não vai conseguir olhar para o que esteja de cima naquela outra pessoa, porque ela não tem em si o mal, esse filho gerado, astral, no caso do mal, daí ele obrigatoriamente ele volta para a origem porque ele precisa se alimentar. Então esse ódio que foi enviado e não encontrou símile porque a pessoa não revidou, causa e efeito, ação e reação, ele volta para o pai, mãe dele, que é quem gerou o ódio, né? E aí volta esfomeado, então como revolta e angústia, e aí aquele ódio ele tende a crescer contra aquela pessoa, e como não encontra reciprocidade, ele passa a ser escondido, passa a ficar oculto, e se transforma no que se chama de mágoa, ressentimento, e ele começa a causar fissura. Impor a verdade foi o tema de hoje, imagina só. Então, sabe, aparece e fala, caramba, eu tiro isso aqui agora para desenvolver. Então isso é muito bacana, e nós temos tido provas disso aqui que o Jorge falou, né? O assunto vem, ele aparece, apresenta e é trabalhado. É incrível aquela coisa, né? Então é muito bacana. Amanhã nós não temos, que nós vamos viajar, Jorge e eu, e na segunda-feira nós vamos estar lá. Bom, o tema que se apresentou, e não se apresentou por intuição dessa vez, mas foram pessoas que pediram. Tem muita gente que nos pede, e eu sempre com carinho coloco na pauta, assim, eu vou anotar, está dentro da pauta, mas nós precisaríamos nascer, renascer e chegar em 3014 pelos temas que as pessoas querem, sugerem para que a gente trate, né? Mas às vezes o tema acaba sendo apropriado para a gente debater. E foi assim que aconteceu. Nos pediram sobre geometria sagrada, e o outro tema que também vai ser o próximo, já está avisado desde já, que acho que é a questão da solidão. Pô, joia. Entendeu? Então são temas que o nosso pessoal pediu, né? E eu falei, puxa vida, já disse isso no ar, né, Prestes? Até eu falei, ó, tá aqui, já está decidido os dois últimos. Então é isso aí. E é assim, qualquer um pode dar a sua opinião, pode dar a sua sugestão, e assim que possível a gente faz, né? Então tá aí. E o tema que se apresentou hoje foi geometria sagrada. Muito se fala sobre geometria sagrada, as diversas linhas têm a sua explicação, muita gente fala de geometria sagrada sem entender absolutamente nada do que está falando, sem saber o que está falando, e acredito eu, o Eustáquio André Patunas, acredita que tudo que a gente mexe sem conhecimento, a gente pode se dar bem, como a gente pode se dar muito mal. Então, o tema se apresentou, acho muito oportuno, para mim vai ser muito bom também ouvir o que o Jorge tem a dizer, porque eu trabalho com a geometria sagrada. O trabalho que eu desenvolvi sobre fractais é baseado totalmente dentro daquela geometria, que eu não sei se é sagrado ou não, né? Mas geometria, sagrado leva para o religioso, né? A geometria da Terra, do universo, de tudo. Então, esse é um tema que nós vamos debater agora. Jorge, você está bom, Jorge? Bem-vindo. Estou joia, estou ótimo. Está joia? Está ótimo? Então, beleza. E você está bem? Eu estou maravilhosamente bem, sempre. Sempre, muito bem. Sempre. E tudo que eu falo, eu atraio, né? Então, a minha antena tem que estar bem sempre. É que o que é falado, que o que você pensa, ele fica em determinada altura, ele precisa ter densidade para acontecer. O que você sente, ele já está a média altura, precisa ser vivificado para acontecer. E o que você fala, ele está parido. E o que você fala, ele cria ambiência e eletricamente atrai o símile. E esse símile elétrico que é atraído pelo que você fala é o que você vai respirar. Falou veneno, respira veneno. Falou dor, respira dor. Sim. Então tá. Falou do bem, do bom e do belo. Respira isso. Onde está o seu dial, aí é que você está recebendo lá, onde você põe, na sua sintonia, né? Mas isso, tem mandar algum abraço para alguém especial? Outro dia, ontem, eu não sei, encontrei ele perto da Americana, um senhor que daí ele mandou disse que assiste Vida Inteligente o tempo inteiro e mandou um abraço para você. É Carlos o nome dele. Sim. A gente cruza bastante, eu te falei lá em Porto Seguro, né? Numa praia, sei lá onde é que era. O Jorge. Sim, tem sim. Não, tem um monte de gente hoje aqui. Tá? Marcou o nome? Então nós temos o Eduardo de Porto Alegre, a Vanessa de Porto Alegre,
Como é que é? Maria Salete. A Salete de Floripa, o Prestes de Floripa, para a Leung, um beijão, né? Porque ela não pôde vir aqui, mas está nos assistindo. Tá a Cláudia, né? Hoje, la professeure de français, né? E a Eliana e o Renato, né? E aqui, eu sabia que estava esquecendo alguma coisa, trouxe uma colinha, não porque e eu. O Jorge, nosso convidado, mas eu não te apresentei ainda, pô. Eu só tô tirando Então o seu, tá aí. resto da gente. Olha, só para lembrança, o Francisco Carlos Coelho de São Paulo, ele me pede para anunciar aqui, porque a maioria das pessoas da SBE assistem o Vida Inteligente, né? E tem um projeto muito bonito que vai ser a realização de 2 encontros da SBE do departamento da Lacerda Franco em São Paulo. Vai ser no dia 23/11, a semana que vem, e 21/12, e vão ser das 10 às 16 esses 2 eventos. Esses eventos terão a presença do Newton Schutz, que eu vou estar com ele a semana que vem em Vinhedo, vou conhecê-lo, o irmão pessoalmente, e Roberval Iramar. Tem um link que depois vocês podem me pedir, e a receita, o preço é baratinho, acho que é R$40, uma coisa assim, para cada evento, 2 tem desconto, e essa bilheteria será totalmente revertida para a reforma do palco da sede de São Lourenço, em Minas Gerais. Ali da Vila Helena, onde geralmente se faz a convenção, né, os eventos de fevereiro da Convenção da Eubiose. E os 3 sabem pra caramba. O Newton, o Roberval e a Iramar. Iramar, exatamente. Então tá aí. E aí vocês, por favor, prestigiem na Lacerda Franco, o departamento que Jorge e eu estivemos, né? O Jorge falando e eu assistindo, foi muito legal. E a egrégora é muito boa, o ambiente é agradabilíssimo e as pessoas aqui são feras, como disse o Jorge, né? Muito bem. Para aquelas pessoas que estão conosco todas as manhãs também no Vida Inteligente e Interativo, aquele meu fraterno abraço. Vocês são meus mestres e eu agradeço bastante porque o aprendizado é uma coisa fantástica. Está aqui, o Prestes está sempre conosco aqui e olha, ele é testemunha disso, o que a gente aprende lá, o que vem, porque como disse o Jorge, e eu não esqueço, né, tem algumas coisas que ele fala, eu gravo assim, né, marcam, e ele disse que quando você aborda um assunto, quando você fala de um assunto, você traz esse assunto para o presente. Então, aqueles temas que eu intuo, e eu chego, às vezes intuo em cima da hora, e aí eu fico com a segunda questão, e daí? Intuí o tema, e agora? O que eu vou falar sobre isso? Mas as coisas aparecem, e é interessantíssimo isso. E elas aparecem, elas vão se desenvolvendo, eu começo a falar coisas que eu não fazia nem ideia, não estou canalizando, não estou fazendo coisa nenhuma, não. Está aqui dentro e aparece, eu nem sabia que estava aqui dentro e sai. E aí contagia todo mundo e começa aquela coisa maravilhosa. Até porque aquilo se transforma em um assunto verbalizável, que você pensa que escolhe, porque daí ele já está pronto para ser falado, né? Então, há uma Não, mas é incrível, está aqui o Prestes, hoje qual foi o tema hoje? Como é que é? Podemos, não, é lícito... Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e esse é o programa Vida Inteligente. Bem, essa semana, amanhã, Jorge e eu estaremos em Curitiba, no 23º Diálogo Universo, onde o Jorge vai dar uma palestra no período da tarde, 3h20, ali no Hotel Lison, bem no centro da cidade, em frente à rodoferroviária. Então, amanhã, 15 de novembro, feriado nacional, estaremos em Curitiba. Região, prestigie o evento do Rafael Cury, tá? E o evento vai até domingo, está aí na sua tela, está lá a fotografia do meu irmão Jorge, mais outros palestrantes renomados, Wagner Borges, Salvatore de Salvo, Petit, e agora não consigo ver todo mundo, a Clóris, tem gente boa, Bessa, e gente que também não está na foto aí. Então amanhã, de 15 a 17 de novembro, a abertura é às 13 horas, e está aí em Curitiba, Paraná, esse preço que vocês estão vendo é para os 3 dias, ok? Aproveitando também, desde já, que já está decidido, e com ou sem gente, eu estou indo
passar o meu aniversário, os meus 63 aninhos na Grécia. 7 vezes 9, 63. Já falei com o Jorge no programa anterior, vamos fazer um ciclo lá na Grécia. Ele fala, mas eu não lembro como é que é o segundo. Qual é o segundo aí dos 7 vezes 7, 49, e os outros dois ali, o que são? Você recomeça. Recomeça. Então vamos lá para o recomeço. Aí dos 63 você terminou dois ciclos de 14, depois de 49, entra no terceiro ciclo, que é a formação do corpo pela segunda vez. Formação do corpo pela segunda vez. Vocês imaginem eu, então, com um corpinho de 20 anos. Não, mas é que tem um aspecto muito sério, que é assim, que você volta no período de formação do corpo na segunda etapa para o local que te deu o corpo físico, porque o corpo físico quem te dá é o local que você escolhe para nascer fisicamente, a cidade onde você nasce. Por isso esse negócio de querer... Não, voltar no país, né? No país. A região onde você nasce, porque esse negócio de ser enterrado na tua cidade de origem, voltar para a nação, as coisas assim, por conta disso você devolve, e aí é bom que você se aposta da matéria do local para te formar, né? Aí você sai transformando atomicamente o que te forma. Ciclo, aí tem consciência sim, volta, fica um tempo lá, devolve a consciência para o local, vem de novo. Aí quando você tiver 98, até... Aí eu volto para lá com os até 98. 7 vezes 49, você volta todos os dias, depois você está liberado. Então isso aí, eu fiz convite para todo mundo, né? Então pelo programa que nós fizemos, você botou aí, Fernando, conseguiu capturar de casa aí? Tá aí, na tela? Tá, ele já colocou? Eu nem vi. Bom, então vai ser o período, eu fiz ali de 5 a 14, 5 a não sei quanto, 5 a 20, 5 a 19. Nós vamos estar na Grécia e o dia 11 de maio, que é o dia do meu aniversário, nós vamos estar chegando em Santorini. Então vamos chegar durante o dia, de navio lá, e à noite nós vamos quebrar prato, fazer festa, dançar, e eu vou transmitir tudo isso para o Brasil, está prometido. Vou levar câmera, eu vou levar notebook e vamos transmitir ao vivo, e as pessoas que estão indo com a gente vão estar lá festejando. Então é isso. Lembrei de mais alguma coisa? Esqueci nada. O meu assessor de assuntos. No corpo áurico, no corpo astral da pessoa que o está alimentando, e essa fissura atrai o símile que está perdido no plano. Aí então a pessoa que vai desejar o mal, assim, por profissão, para prejudicar alguém, ela passa a atrair os males perdidos no astral, e esses vêm se alimentar dela. Então o feitiço se virar contra o feiticeiro, assim, numa amplitude inimaginável. É bom, porque a gente faz isso aqui muitas vezes... Essa é a mecânica muitas vezes inconscientemente, né? Jorge, geometria e geometria sagrada. Por que as pessoas falam, por que dão o nome de geometria sagrada? Esse sagrado é alusivo a quê? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento, beleza. Sim, mas já vamos explicar. Então tem um termo assim, ó, Shabda Nishtan Jagat. Entendi tudo. Sim, Shabda Nishtan Jagat. Shabda é som, né? Jagat é o universo. E o Nishtan é o primeiro, primordial. Que língua que é isso aí? Sânscrito. Sânscrito, sim. Tá. Aí então, isso significa o seguinte, o som é a origem do universo. Já vamos chegar na geometria, né? E aí esse som que é gerado, esse som primordial, que o mais difundido é o Om, né? Mas o Om é a exteriorização de uma outra palavra oculta, que a gente já falou aqui, que não é o Om, é o Aum, né? E o Aum, ele é formado por três palavras, três fórmulas mágicas, que é o Ar, Or, Ma. Tá? Aí esses três juntos formam o Aum, e aí esse Ar, Or, Ma, né, que é o Aum, é o nome mais elevado que tem o manifestado quando passa a existir. Então é o nome secreto do manifestado, né? Ar-Or-Ma. Por que estou falando do som? Quer ver? Você já viu... Bom, tem um livro que eu queria recomendar, quem tiver a possibilidade de ver, uma parte dele, é o Arqueômetro de Saint-Yves d'Albede. Sim. É complicado, mas é muito interessante. Não é complicado. Lembra da questão do complexo, né? Complexo é só... É o tamanho... Até você entender. Exatamente. O complexo é só uma derivada do tamanho do teu abraço. Você vai abraçar uma pessoa, um conhecimento, é prazeroso, é tranquilo. Você quer abraçar o mundo, então é um amplexo muito grande e fica complexo. Você falou do arqueômetro, uma coisa que eu acho sensacional o livro,
Só que o arqueômetro em si ele é muito pequeno, a gente não consegue achar aquele negócio maior, pô? Tem o original colorido, mas o livro original ele não é assim, ele é assim. Sim, então, mas aí, quer dizer, tudo que você tem acesso até na internet, vamos dizer que é uma... Você não chega no arqueômetro a verificar. Não, então, eu tenho o original. Você tem mesmo? Sim, tenho. Ele não pede, eu não vou nem pedir, precisa pedir para mim. Aqui. Não, tá fechado, tem uns 20 anos lá. Então tá. É. Você tem o grande, então? Eu tenho o original. Aí sim. Aí tem uma parte do arqueômetro, porque eu estou citando o arqueômetro, onde Santives ele mostra a influência das notas musicais em cima da matéria. Sensacional.